que eu achei do núcleo da Marinha? O núcleo da Marinha é uma merda. Vamos lá. Tirando o arco do Zop, que o arco do Zop ele é completamente intancável. É completamente insuportável, mas tirando o arco do Zop, a principal coisa que eu realmente não entendo é o núcleo da Marinha dentro do live action. Porque, assim, não importa para absolutamente nada esse núcleo, assim, tipo... Se você cortasse esse núcleo da história, você ainda teria absolutamente a mesma história, você teria quase todos os elementos intactos e você não precisaria mudar absolutamente nada no live action de One Piece, só cortando esse núcleo da Marinha. O núcleo da Marinha, tá, pessoal? Eu não sei se vocês viram live action, eu falo que o live action tem uma história de quase 1 hora, seguindo o Garp, o Kobe e o Helmeppo. Tipo, eles têm uma extensão em relação ao trabalho que eles recebem do mangá. Então, você tem zero consequência pra história, tipo, você poderia cortar esses detalhes e você não precisaria mudar nada, mas... Além disso, todos os personagens do núcleo da Marinha eu achei péssimos, sim. O Kobe do live action eu acho insuportável. Sim, o Kobe do live action eu acho, tipo... Não dá pra suportar esse cara. Porque... Eu achei uma mudança engraçada quando... O foco do primeiro episódio, no mangá e no anime... é que qual é o arco de personagem do Kobe no live action? É que ele finalmente encontra a coragem para enfrentar a Alvida, ele finalmente encontra a coragem para dizer o que ele realmente quer e qual é seu sonho. Esse é o foco dos primeiros episódios do mangá. Aí você pega a questão dele no live action, ele não enfrenta a Alvida e ele não declara seu sonho. Então, basicamente, você tem ele no primeiro episódio e você tem o peso da jornada dele e dele ganhando coragem graças ao Luffy está completamente perdido. Então, tem isso. Eu acho isso uma merda. Aí, você tem 8 episódios contando a história do Kobe depois disso. E o que acontece? Eu acho muito genial, porque... Eles literalmente, o Garp falou, ele não afronta o Garp no final. O que eu acho genial é que eles substituíram a cena do Kobe, ele enfrentando a Alvida, por ele ter uma cena no final do Kobe enfrentando o Garp. E eu acho isso uma ideia tremendamente ruim, porque basicamente você teve 8 episódios sobre o personagem, tipo... pra ele terminar no mesmo ponto que ele começa no anime e no mangá. Então, você teve 8 episódios de jornada com Kobe e a grande questão do personagem é: agora eu finalmente me tornei uma pessoa capaz de enfrentar as outras pessoas e afirmar aquilo que eu acredito. Então, eu acho que é um arco dramático que tem muito pouca coisa rolando nele e tem muita pouca coisa interessante acontecendo e a maioria das cenas do Kobe são ele extremamente assustado por absolutamente nada. Tipo, o live action ele pega a característica do Kobe dele ser medroso e eleva ao infinito. Eu acho que o personagem ele fica muito mais irritante por causa disso, o Kobe do live action. Ele tem muitas cenas que são simplesmente ele... imitando a hesitação, o medo dele, a ansiedade dele e diversas cenas só reforçando essa caracterização que eu acho que elas não funcionam em nada também, mas é um arco que pra mim tem pouca coisa rolando pro tanto de tempo de tela que tem. E ainda pior, tipo, você tem 8 episódios do Kobe. É 8 episódios do Kobe, ele vai finalmente enfrentar o Garp, ele vai falar que ele não acredita que o Luffy deve ser preso. Qual é a consequência desse grande momento? Qual é a consequência do grande momento do personagem do Kobe? Não tem nenhuma. Literalmente o Kobe fala, eu não acho que o Luffy deva ser preso. Aí o Garp fala, ok, eu não ligo.
segue pra prender o Luffy como se o Kobe não tivesse falado isso. Então, você tem uma história de 8 episódios sobre o personagem do Kobe, que pra mim não tem nenhum propósito. E é bem ruim, dramaticamente falando, mas... Então, não gosto nada disso. Helmepo é péssimo no live action, eu acho o Helmepo... Que, tipo, eu acho que funciona melhor no anime, porque você primeiro vê o Helmepo, ele como um cara mega irritante, cara mega arrogante, aí depois você vê o Helmepo, ele é um cara transformado, ele é um cara que valoriza a amizade, valoriza os companheiros dele, ele se esforça muito e ele acredita muito em justiça. Você não tem muito uma transição, mas no live action você tem os 8 episódios do Helmepo agindo muito como ele agia no começo. Ele age muito como se ele fosse privilegiado, como se ele fosse mega arrogante e ele quer se aproveitar dos outros. Você tem esses 8 episódios do Helmepo assim, aí no final ele tem uma mudança de coração do nada e ele quer defender o Luffy e o Zoro, porque acha que eles estão sendo erradamente acusados. Péssimo, péssimo. O que eu acho sobre a Nami? Eu gostei da Nami do live action, Carfi. Eu gostei bastante da Nami do live action, porque tem algo que eu gosto, que ela é mais ativa na ação. Tipo, você tem as cenas de ação no começo, ela imediatamente é bem mais ativa, tipo, pra derrotar os personagens e pra lutar. Então, isso é algo que eu achei um detalhe legal. E você tem uma questão que eu acho bem legal desse live action, que ele transforma a Nami mais numa garota de filme noir. Ele transforma, tipo, o live action, ele transforma a Nami mais em femme fatale. Ela é basicamente uma ladra que vive sozinha, que não confia nos outros, e ela tá sempre enganando as outras pessoas por roubos. Ela é basicamente uma femme fatale. E eu acho que a Nami no começo ela já tinha esse lado e o live action amplifica um pouco isso. O que você achou do live action deixar a história de East Blue mais conectadinha? Garf falou, o que eu acho do live action ter mais conexão? Esse é um detalhe importante da história, tipo, o live action claramente ele quer ter uma história muito mais conectada, ele quer ter muito mais uma progressão de evento a evento. Por exemplo, o Arlong, ele aparece no episódio 2. A primeira aparição do Arlong é no episódio 2, estabelecendo ele como vilão final. Ele aparece em Arlong em Baratie, no episódio 6, e rapta Nami. Então, são pequenos detalhes, mas você tem muito mais dentro do live action uma conexão entre os eventos. Você tem muito mais uma progressão que parece estar tudo levando para o grande confronto em Arlong Park. E você tem muito mais uma estrutura onde esse parece ser o clímax para os personagens do Luffy e da Nami. Então, você tem isso rolando no live action, mas... Sim, todos os vilões se conectam de alguma forma. Você tem o Bug, que é derrotado no episódio 2, ele volta e ajuda o Arlong a encontrar o Luffy, e o Luffy a encontrar o Arlong. Então você tem muito mais um plot. E eu sinceramente eu acho isso uma merda, porque sobre o live action ele tem muito mais um plot. Eu acho que ele perde um pouco o foco, que One Piece ser essas aventuras não conectadas é parte do negócio, porque o que está acontecendo em East Blue? Os personagens, eles estão tendo uma aventura. Os personagens, eles estão saindo aí para conhecer o mundo. Eles estão entrando no mar, eles estão tendo experiências, conhecendo companheiros. Então, o foco no anime e no mangá é muito mais passar uma ideia do mundo vasto, do mundo cheio de coisas grandiosas acontecendo, o mundo onde qualquer coisa pode acontecer e existem muitos detalhes estranhos, como uma armada de 50 mil homens tritões, planos de piratas,
Então, eu acho que o caráter mais episódico, para mim, contribui muito mais para um senso de aventura, contribui muito mais um senso de jornada e contribui muito mais para mostrar o que está acontecendo, está construindo um mundo cheio de pessoas diferentes. O live action, e isso é a principal coisa isso é uma das principais coisas que eu acho que são piores no live action, é que como o live action ele não está interessado em ter uma aventura, ele não está interessado em ser uma grande jornada, em ser uma grande viagem. O mundo do live action, eu sinto que ele passa muito menos uma ideia de escala, passa muito menos uma ideia de grandiosidade e muito menos uma ideia de jornada. A maioria da ação acontece em pequenos espaços fechados. Você conhece muito menos personagens, você sabe muito mais sobre o que está acontecendo e os personagens são muito mais conectados. Então, se eu não me engano, o live action tem tipo uns 20 minutos de navegação. Se você pegar os 8 episódios, vocês têm uns 20 minutos de navegação. E os locais do live action são muito mais contidos, muito menores em escala e são muito mais pequenos set pieces de ação e drama de personagem. Então, eu acho que One Piece Live Action, por ser mais um plot conectado, você perde um pouco essa ideia de escala de aventura, mas eu não acho que isso seja, puramente, isso é uma merda. Eles deveriam ter mudado. Porque eu sei que seria muito caro você fazer mega sets. Eu sei que seria muito mais caro você dar uma ideia de um mundo mega gigantesco. Eu sei que seria muito mais caro você dar muito mais uma vibe de aventura e construir sets e cenários e elementos grandiosos e diferentes da nossa realidade. Tipo, eu sei que o live action, em relação ao que ele pode mostrar, em relação a que tipo de cenas ele pode ter, ele tem que necessariamente ser mais contido em relação ao mundo, em relação a detalhes estranhos e em relação ao que pode mostrar. Por causa disso, você acaba com muito mais cenas que são os personagens dos Chapéus de Palha, eles estão numa mansão escura por um episódio. E basicamente a ação de um episódio e meio se passa literalmente dentro de uma mansão onde você não enxerga o que está acontecendo. Eu entendo, isso é parte do live action, isso é uma limitação que tem que ter. Por que você tem que ter tantas cenas à noite no live action? Porque é muito mais caro para você filmar de dia, é muito mais caro para você filmar no horário correto e as gravações não saírem escrotas por diferença de luz entre cenas. Então, sim, eu entendo que você tem que perder um pouco a escala e você tem que perder esses cenários grandiosos no live action, mas a questão pra mim é que o live action mudou o gênero de One Piece. O gênero de One Piece é uma action adventure, é uma ação e aventura. O gênero do live action é um action drama. Pra mim é muito mais uma série de ação com um drama de personagens e alguns elementos de aventura, enquanto o mangá e anime, a aventura está no centro, com a ação vindo logo depois. Mas eu acho essa a principal mudança para mim estrutural no live action.